E chegamos aqui à terceira e última parte da aula. Hoje eu tinha um conteúdo muito extenso para dar para vocês sobre cuidados paliativos e o processo da morte e do luto do paciente oncológico. E por isso eu tive que me estender e gravar 3 vídeos para vocês. Vamos falar um pouco sobre as questões éticas acerca da morte. O luto, como é que esse luto ele é sentido pela família? Como é que essa notícia da morte do paciente oncológico é recebida pela família? E como é que a equipe de enfermagem se desdobra diante desses processos todos a respeito da perda do paciente, certo? Então a morte ela tem deixado de ser um episódio para se tornar um processo. Não é mais um conjunto de rituais a partir do momento em que o paciente falece, que tem todo aquele preparo do corpo e que depois esse corpo ele vai ser levado para o seio da família novamente para ser velado e depois sepultado e tem todo aquele ritual no entorno da morte. Deixou de ser meramente uma questão ritualista e passou a ser um processo. Então, principalmente nos centros de oncologia, já se trabalham questões temáticas voltadas para a morte humanizada ou a assistência qualificada até a finitude da vida, quando esse paciente falece, que ele receba essa assistência qualificada e após o falecimento dele, que também ele receba todo o cuidado, todo o afeto possível da equipe, sobretudo de enfermagem, que está diretamente lidando com ele. Na concepção da família, a morte passa a ser mais fundada no afeto. Então a família vem todo o sentimento de toda uma vivência, as lembranças do passado, os momentos bons ao lado daquele ente, daquela pessoa que se foi, que faz parte da vida, da história e da dinâmica da família e que com certeza vai haver ali sentimentos diversos diante do falecimento dele. A solidão de morrer no hospital. Antes, os pacientes oncológicos morriam mais em casa. Quando essa assistência oncológica, esses grandes centros, esses hospitais de base, de cuidado para o paciente oncológico, antes desses hospitais serem implantados e já acolherem esses pacientes. Então, a maioria dos pacientes oncológicos morria em casa, no ambiente familiar, como era o desejo deles. E hoje em dia, os pacientes oncológicos morrem nesses grandes centros hospitalares, cercado de profissionais, de pessoas desconhecidas, de outros pacientes e também cercado de aparelhos, tubos, catéteres, monitores cardíacos, todo aquele aparato que estava mantendo ele vivo. Então, por isso, para esse paciente, morrer no ambiente hospitalar se torna solitário e, ao mesmo tempo, se torna estranho. Os recursos para a manutenção da vida. Como falei, nós temos respiradores, temos ventiladores mecânicos, medicamentos, drogas, outras estratégias também que mantêm esse paciente vivo. E por isso prolonga-se também esse período paliativo, esse período final e terminal do paciente. E também a expectativa de vida da população ela tem crescido muito. Mesmo aqueles doentes internados em fase terminal, eles têm um tempo de sobrevida maior por causa de toda essa tecnologia da medicina, né? De todos esses equipamentos, esses instrumentais, esses medicamentos que mantêm o paciente vivo. E qual seria então a proposta dos profissionais de saúde? A proposta é que consiste em assistir o paciente até os seus últimos momentos. Então, a equipe médica de enfermagem jamais deixa o paciente na mão. Não é porque ele esteja em estágio terminal que ele vai deixar de receber assistência integral e terapêutica igual aos outros pacientes. Então, nós que trabalhamos na área de saúde nos propomos a acompanhar e assegurar na mão desse paciente até o último momento de suas vidas. Os termos eutanásia, distanásia e ortotanásia são termos muito complexos.
ao mesmo tempo que polêmicos, porque envolve, como eu falei na primeira parte, no primeiro vídeo, envolve questões éticas, envolve a família, envolve decisões que a equipe médica e de enfermagem tem que tomar, envolve questões do próprio paciente também. E os termos eutanásia, distanásia e ortotanásia, eles são muito similares, porém têm diferenças. E isso costuma ser muito cobrado em questões de concurso, principalmente quando a gente faz concurso para a área hospitalar. A eutanásia, ela é uma antecipação da morte do paciente. É quando você retira todos os instrumentos possíveis que mantinham a vida do paciente. Então, a eutanásia está prevista no Código Penal brasileiro como crime de homicídio. Quem pratica eutanásia no ambiente hospitalar está cometendo homicídio, porque está antecipando a morte do paciente. Por exemplo, quando se retira os ventiladores mecânicos, quando o paciente, diante de uma parada cardiorrespiratória, não é feita as manobras de reanimação para reanimar aquele paciente. Isso eu estou, no caso, a equipe profissional que não fez isso está se omitindo a socorrer o paciente, porque muitas vezes já é um paciente em estágio terminal, oncológico, aí de repente desenvolve uma parada cardiorrespiratória e não tem ali a devida reanimação que deveria ter. Que provavelmente a equipe faria essa reanimação se fosse um outro paciente que não tivesse em estágio terminal. Então isso também é um tipo de eutanásia, é quando você antecipa ou quando você permite a morte do paciente. Por isso, no Código Penal brasileiro é crime e configura como homicídio. Distanásia é quando você prolonga a vida desse paciente com métodos e terapias desproporcionais ou despropositais. Quer dizer, é quando, por exemplo, a pedido da família que quer que esse paciente viva mais alguns dias, alguns meses, aí pede para que a equipe médica faça todo o esforço possível para manter aquele paciente vivo por mais tempo. Então, quando, por exemplo, se oferece um aporte de oxigênio maior, quando mantém aquele paciente monitorizado 24 horas, com outros equipamentos, sondas, catéteres, com todo o aparato da tecnologia e da medicina moderna para manter aquele paciente vivo. E ortotanásia é o processo pelo qual você se vai retirando gradativamente o aparato médico, as medicações, os equipamentos, mas não retira-se de uma vez, de modo que permita ao paciente ter uma morte o mais próximo natural possível do que seria a morte dele fora do ambiente hospitalar. Por exemplo, se o paciente morresse em casa, ele não ia ter todo aquele aparato tecnológico do hospital. Então, é quando você gradativamente vai retirando, que também tem muita controvérsia acerca da ortotanásia, porque alguns consideram que ela é uma eutanásia lenta, mas é um processo de eutanásia também. E isso poderá implicar alguns processos judiciais, algumas questões na justiça, por conta de quando a equipe médica decide ir suspendendo gradativamente a terapia daquele paciente. Bom, fica esses 3 termos para vocês depois se aprofundarem mais em leituras. Tem muitos artigos que abordam esses termos e a gente, quanto mais lê, vai intensificando o conhecimento. Com relação ao preparo do corpo pós-óbito e a dignidade do paciente, quando esse paciente falece, a equipe de técnicos de enfermagem é responsável por preparar o corpo após o óbito, de forma que se retirem sondas, catéteres, gelcos, se retire eletrodos, tudo aquilo que estava inserido ao corpo do paciente para mantê-lo vivo, faz parte do preparo pós-óbito. Você tem que retirar todos os dispositivos que mantinham o paciente vivo. Você encaminha o corpo para o necrotério. Lá tem todo o preparo de limpeza, higienização do corpo, desinfecção e tamponamento dos orifícios das cavidades, como nariz, orelhas, boca, todo aquele preparo. E depois a vestimenta do corpo,
É importante aparar as unhas, por exemplo, para manter uma estética própria e que a gente mantenha aquela pessoa, aquele falecido da forma mais digna possível. Então, depois poderemos ter uma aula adicional sobre o preparo do corpo após o óbito, que é muito importante, porém não deu tempo explanar uma aula só sobre isso, mas de forma geral é isso, é você retirar os dispositivos, encaminhar o necrotério, fazer a limpeza do corpo, você tamponar as cavidades, porque poderá haver ali a presença de alguma secreção por algum desses orifícios, então você tem que colocar ali chumaçozinhos de algodão nos nariz, na boca, na orelha, tudo aquilo que tiver cavidade ou orifício. E, por fim, o apoio emocional à família. Claro que a família vai precisar, mais do que nunca nesse momento, do apoio dos profissionais de enfermagem, da equipe como um todo, que está ali para confortar e dar apoio emocional naquele momento. Aí eu encerro com uma frase que diz assim: questões éticas acerca da morte, o luto. O que é o luto para a família? É o sentido da perda, é a despedida, é o distanciamento, é saber que aquele ente se foi para não mais voltar e que ficará, sim, na lembrança, na memória, porém é o sentimento da perda. O luto de uma família de um paciente oncológico, eu acredito que ele tende a ser mais doloroso. Por quê? Porque apesar da família ter se preparado para aquele momento, tendo em vista que o paciente já era considerado de estágio terminal da doença, mas sempre acaba como que um abalo e um choque para a família. Por isso, essa família vai necessitar de suporte terapêutico, emocional muito grande, certo? E a frase diz assim: ser cordial e empático no momento final do paciente e permanecer com a família é um sinal de humanidade e profissionalismo. E eu queria encerrar essa aula e também a disciplina de oncologia com vocês, dizendo exatamente isso. Na vida profissional de vocês, seja onde for o setor que vocês estejam trabalhando, pode ser no setor de oncologia, pode ser no PSF, pode ser no CAPS, pode ser no centro de urgência e emergência, sejam cordiais, sejam empáticos, se coloquem no lugar do outro, se perguntem sempre: e se fosse eu? E se fosse comigo? E se fosse com algum parente meu? E se fosse com um amigo, com alguém com o qual eu tenho muita afinidade? Precisamos tratar o outro como deveríamos e gostaríamos de ser tratados, ainda mais no ambiente de oncologia, que requer muita humanidade, humildade, coerência nas atitudes também e, acima de tudo, o amor. Porque o amor é o sentimento que move, que rege o mundo. Sem o amor não seríamos nada, nem ninguém. Não chegaríamos aonde chegamos ou almejamos chegar. E que, por meio do amor, nós possamos construir muitas coisas boas e positivas ainda na nossa longa jornada da vida, para que possamos cumprir a nossa missão com eficiência. Fica aqui o abraço do professor Tássio, certo? Contem comigo para tudo. Em outras disciplinas ou em eventuais dúvidas, podem me chamar no privado, podem ligar para mim. Podem contar comigo. Além de professor, sou amigo de vocês e espero que a gente se encontre em outras disciplinas. Com fé em Deus e assim Deus nos permitindo, chegaremos lá, certo? Torço muito por vocês, por cada um de vocês. Sempre que alguém perguntar, eu direi, é uma das turmas que tem mais compromisso e mais empenho nas atividades, no conhecimento e na participação. Continuem assim, continue sendo essa turma dedicada. Eu gostei muito de dar aula para vocês, para mim foi um prazer e, como falei, espero encontrá-los em outros momentos da formação profissional de vocês. Beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até
as próximas disciplinas, se assim Deus nos permitir. Tchau!